E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos aí na nossa saga do adjetivo, estamos fazendo aí todas as atividades para que você compreenda aí como se faz essa questão de flexionar o adjetivo, né? Ou seja, fazer com que ele seja modificado tanto em gênero, como número e como grau. Nós falamos aí da questão do gênero, como você tem que fazer. O problema está em que no adjetivo simples, você só acrescenta o S, está tudo bem, né? Quando nós temos o adjetivo composto, que você tem que observar as mudanças, tá? E aí, geralmente, as provas, elas caem em relação ao adjetivo composto, porque o adjetivo simples é muito fácil. É só você acrescentar basicamente o S, quando termina em Z, acrescenta o ES, quando termina em L, em determinada situação, o IS ou então o EIS. Então, no adjetivo simples, é muito fácil. O problema está, então, exatamente quando tem os dois termos aí, né? Então, vamos lá. O plural dos adjetivos compostos, né? Então, ele tem a ver com essa questão do singular e o plural. Quando você tem o adjetivo mais adjetivo, somente pluraliza o último. Pessoal, lá no substantivo você tem infinitas regras. No adjetivo, a maioria das regras você só flexiona quanto ao número, ou seja, para o plural você flexiona somente o segundo elemento. Tá? Então, 90% dos casos do adjetivo composto, você só vai modificar o segundo elemento. Tá? Então, isso é bem tranquilo, tá? Tem algumas exceções só, mas aí 10% de um 100%, 10% você acerta bastante se você souber a regra geral. Então, a regra geral é essa. Você vai deixar no plural o segundo elemento. Então, veja aqui, ó. Cabelo castanho claro. O que vai acontecer então aqui nesse elemento claro? É só o segundo elemento? Cabelo é uma palavra masculina, então vai ficar castanhos claros. Eu vou só modificar o segundo elemento. Conflito russo-americanos. Conflito é a palavra masculina, conflitos russo-americanos. Somente o segundo elemento vai para o plural. Jogos infanto-juvenis. Olha lá, terminou em L, vou colocar IS. Ciência político-social. Ciência sociais. Tá? Somente o segundo elemento é que vai para o plural. Clínica médico-cirúrgica. Clínicas, né? Médico-cirúrgicas. E folha verde escura, folhas verde escuras. Super fácil isso, não é? Quando a gente conhece a regra, você não fica sofrendo mais por causa da gramática. Agora aqui que a professora falou que tem que tomar cuidado com a exceção. Porque aqui no caso, menino, surdo, mudo. Meninos, os dois elementos vão para o plural, tá? Então é só essa exceção. Meninos, surdos, mudos. Índios, peles vermelhas. São só essas duas palavrinhas aqui que você vai ter que tomar cuidado, tá? Então, nesse caso, os dois elementos vão para o plural. E aí, você tem quando os dois são invariáveis, que é aquele 10% que a professora falou. Então, você vai lembrar dos surdos mudos, peles vermelhas, e aqueles que não variam nenhum elemento, que é o azul marinho, olhos azul marinho. Azul celeste. Saias azul celeste, fardas azul ferrete, é um azul quase igual a esse daqui, dessa tarde aqui. Então, esse azul aí não modifica, você não pode pôr nenhum dos elementos para o plural, nem o primeiro e nem o segundo. Então, é só você lembrar dessa regra. Então, aqui no caso, invariável mais adjetivo. O que é uma palavra invariável? Aquelas das classes gramaticais que a professora falou que não modifica. Então, nesse caso, mal, ele é um advérbio. Advérbio não se modifica. Então, meninos mal educados. Somente o segundo que vai para o plural. Povo
semi-selvagens, povos semi-selvagens. Esse não varia porque ele é um advérbio. Criança, recém, não muda também. Nascidas, também não vai modificar. E menino, sem vergonhas, preposição, não modifica. Vergonhas, aí que vai para o plural. Então aqui cai na mesma regra. Apenas o segundo elemento é que vai para o plural. Tá? Fez isso, deu certo, não precisa mais chorar por causa do adjetivo. Tapete verde esmeralda, agora nenhum elemento vai variar, né? Então, ó, tapete verde esmeralda, tapetes verde esmeralda, ternos verde oliva, blusas verde mar, calções escuro cinza. Não vai variar, porque é como se você tivesse a ideia de na cor de. Então, é o terno na cor verde cinza. Ternos na cor verde cinza. Tem essa ideia aí, não está escrito, mas tem a ideia, não pode variar nenhum dos elementos. Vestido cor de rosa, mesma coisa, ó, invariáveis. Cabelos cor de palha, blusas cor de café, olhos da cor da safira, não vai nenhum elemento ali. Da mesma forma que você não fala luvas cremes, você fala luvas creme. Você não fala sapatos gelos, você fala sapatos gelo. É como se estivesse falando da cor de gelo, botões da cor de rosa, ternos da cor de cinza. Então, quando tem essa ideia da cor de, não modifica. Não tendo, aí beleza, o segundo elemento é que vai para o plural. Vamos lá, então, o exercício agora? Passe para o plural as expressões. Blusão verde claro. Ó, você tem então esse daqui sendo adjetivo, o segundo elemento vai para o plural. Blusões verde claros. Tratado luso-brasileiro. Tratados luso-brasileiros. Saia azul marinho. O que a professora falou do azul marinho? Não modifica. Azul marinho, azul celeste, azul ferrete. Não vai fazer flexão. Então só vai fazer flexão aqui no saias, né? Saias azul marinho. Sofás. Sofás azul da cor do pavão, né? Então não modifica também. Criança recém-nascidas, esse elemento não modifica. Meninas, ó, surdas mudas, os dois elementos vão para o plural. Capas verde oliva, não pode mudar. Céu azul cinzento, não pode mudar. Céu azul cinzentos, daí só modifica o segundo. Festas cívico-religiosas, blusa azul celeste, lembra lá, azul celeste não muda. Conflito russo-americanos, lentes côncavo-convexas. A maioria, apenas o segundo elemento é que vai para o plural. Dando um lindo tom azul turquesa, assinale o plural correto do adjetivo composto em destaque. Então, ó, azul turquesa, aqui tem o sentido de ser o quê? Um substantivo. Então, nesse caso, você não pode fazer essa variação, tons azul turquesa. Então, você tem aí da cor de. Assinale o adjetivo composto cujo plural segue a regra de azul turquesa, verde claros, castanho escuros, azul celeste, amarelo ouro. Então, nesse caso aqui, você vai colocar letra D, porque tem o substantivo, é isso que você faz. O adjetivo composto foi incorretamente flexionado no plural em: os padrinhos vestiam ternos azul escuros. Ele tá certo, o segundo elemento é que flexionou. Que meninos mal educados, apenas o segundo elemento, porque esse daqui não é variável. Comprei belas xícaras verde abacates da cor de abacate, tá? Então, nesse caso, abacate aqui é um substantivo, não posso fazer essa variação aí, está errado. Então, provavelmente é essa daqui. O jornal debateu os conflitos russo-americanos. Olha, somente o segundo elemento foi para o plural. Então, letra certa, letra C. Assinale a opção em que ambos os termos não admitem flexão de gênero.
Essa aqui nós já até fizemos essa questão, né? Alguns mestres aqui, algumas mestres, semelhante criatura, não vai nenhum para o gênero feminino. Escolas médico-cirúrgicas, concorda com escolas. Problemas luso-brasileiros. Meninos mal educados, olhos castanho claros, blusas azul escuras, porque blusas é feminino. Lenços amarelo claros, meias verde escuras. Tratados hispano-americanos, cabelos castanho escuros. Você vai concordar esse segundo elemento com quem? Com a palavra a qual ele se refere. É preciso levar em conta questões econômicas e sociais. Tanto econômicas quanto sociais são adjetivos. Ele fala assim: se juntássemos os adjetivos destacados em forma de adjetivo composto, a forma correta no contexto seria... O que a professora falou para vocês? Que apenas, ele é econômicas, questões, né? Apenas o segundo elemento é que vai variar. Então, econômica e sociais. Então, vai ficar desta maneira aqui. Vamos ver se a gente acha uma questão igual? Econômico-sociais. Então, olha, econômico-sociais, apenas o segundo elemento é que vai variar, né? Então, nesse caso aí, você tem essa correção. Assinale a alternativa, a única alternativa em que os adjetivos compostos estão flexionados adequadamente. Então, vamos lá. Posso fazer isso daqui, gente? Azul marinho, ele é inflexível, invariável. Não posso fazer azul celeste, azul marinho, azul ferrete. Decora isso. Não pode sofrer variação. Então, nesse caso, calças azul marinho. Atividades médico-dentárias. Errado, não posso flexionar os dois elementos, apenas o segundo elemento eu posso fazer essa flexão. Blusas, ó, verde tá certo, claras, está concordando com blusas? Está, esse daqui está certo. Provavelmente é essa a nossa questão. Vamos ver. Meninos, por que aqui não está errado? Porque nesse caso, os dois elementos é que vão para o plural. Surdos, mudos, peles vermelhas, os dois, só esses dois que você tem que decorar. E o lutas... Grecos ou greco? Só o segundo elemento é que vai fazer essa flexão. Greco-romanas. Então, a nossa letra certa é a letra C. Pessoal, viram que como, né, aplicando a regra ali, você consegue falar, fazer... Eu tenho certeza que enquanto a professora estava falando ali as questões... Você ficou fazendo apenas o segundo elemento é que vai para o plural. Eu só tenho que verificar quando tem índios, peles vermelhas, os surdos, mudos, os dois elementos. Quando nenhum elemento varia, né? Quando tem o substantivo, quando tem o primeiro elemento invariável também. Então pronto, né? Sabe disso daí, você vai acertar o exercício, não tem problema nenhum, tá? Eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas relacionadas ao conceito, fazendo, né, esses exercícios. Se você não entendeu, volte aí, né, na explicação, na aula anterior, nesta aula que a professora vai explicando como que você forma aí essa questão do substantivo, do adjetivo composto, né? Volte lá na explicação de como essa regra ela tem que ser estabelecida. Pegue as palavrinhas que você tem que decorar, tem que estar na tua cabeça, né? Apareceu surdo mudo, você já sabe que são os dois elementos. Apareceu peles vermelhas, você já sabe que são os dois elementos. Aquele que tem sentido da cor de não modifica, né? Verde da cor de esmeralda. Então, você não vai fazer essa modificação. Fez isso, deu certo, vai tirar nota 10, vai acertar as questões, né? E aí, com certeza, você vai ficar feliz com o desempenho que você tem aí nas atividades.
Muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que você faça todos os exercícios aí que tem na apostila relacionado a isso e aqueles que a professora passou. Até a próxima aula. Tchau!